condução do Espírito Santo nesse culto maravilhoso, Pai, no qual nós somos participantes dele, Senhor. Mas na verdade o Senhor é a verdadeira razão de estarmos aqui, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós somos gratos por esse mês que passou, Senhor. Quantas coisas maravilhosas o Senhor colocou no nosso coração através da Tua palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra que foi enxertada nos nossos corações, a qual é poderosa para salvar as nossas almas, Pai. Muito obrigado, Senhor, por toda a instrução de fé que foi colocada nos nossos corações, Pai. Nós cremos mesmo que o Espírito Santo, o nosso Consolador, o nosso Exortador, o nosso Edificador, Pai, operou poderosamente nesse mês, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor é o Deus que atende os desejos do nosso coração. E nós estávamos mesmo desejosos pelos dons que operaram durante esse mês aqui nessa casa, Pai. Muito obrigado pelas manifestações do Teu Espírito nesse local, Senhor. Oh, Senhor, nós somos tão gratos, Pai. Nós queremos mesmo consagrar essa noite do sábado do último mês, do último dia do mês, Pai. Nos consagrando a Ti, agradecendo a Ti, Senhor, por tudo que foi feito nessa obra, Pai. E nós sabemos, Senhor, que o Senhor tem muito mais a fazer. Obrigado, Senhor, por cada medida de fé que foi colocado nos nossos corações. Oh, aleluia, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Nos ajuda, Pai, essa noite a entender um pouco mais da Tua palavra, Pai. Nos ajuda, Senhor, na pregação da Tua palavra nessa noite, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Obrigado pelos Teus ouvidos inclinados às nossas orações, Pai. Obrigado por todo o atendimento de oração que o Senhor tem feito, Pai. Obrigado pelos anjos que são espíritos ministradores das nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós somos tão gratos, Senhor. Tão gratos, Pai. Em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Você pode sentar, amém? Que maneira maravilhosa de começar uma noite, amém? Louvando, agradecendo, orando em línguas. E com grandes expectativas na palavra do Senhor, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Louvor, muito obrigado, pode sentar, amém? Pode ficar à vontade. Eu fico em pé, né? Você, Fabrício, agora fica em pé que você já ficou sentado. Amém? Glória a Deus. Queridos, você é grato por esse mês que passou? Amém. Amém, glória a Deus. Foi um mês muito edificante, na verdade, grandes coisas o Senhor fez aqui ao nosso meio, na verdade. Foi muito bom todo esse período de culto nas quartas-feiras, nosso culto aqui no sábado, foi um tempo mesmo poderoso. Nós tivemos a oportunidade de participar, né, de sermos participantes de um evento, né, da nossa igreja aqui, Verbo da Vida, do Ceará, que também foi um momento muito edificante. Então é sempre bom a gente estar trazendo à memória essas coisas, amém? Para que nós sejamos gratos. Às vezes a gente acaba caindo, né, naquele ditado que diz, bocado de comida é bocado esquecido, né? A gente não pode ser desse, tá bom, queridos? A gente tem que se lembrar do que o Senhor fez por nós, para essa gratidão nos alimentarmos, né? Essa gratidão alimentar a gente mesmo, para que a gente fique firme para as próximas fases que Deus tem para a nossa vida, amém? Amém. Deus tem novas fases para todas as vidas aqui, amém? Amém. Sabe, queridos, eu não sei quantos puderam assistir ao culto de domingo lá na igreja, né, a transmissão, ou depois, de forma ao vivo ou gravada, mas no domingo lá nós falamos um pouco também sobre fé, mas nós falamos mesmo sobre fazer o Senhor Jesus realmente o Senhor da nossa vida, né? Ser mais do que aquele dia que nós recebemos Ele como Senhor e Salvador, né? Ser mais do que isso, né? Nós não fomos chamados para participar de um clube dos nascidos de novo, né? Nós não fomos chamados para isso. Nós entramos na vida, no reino do Senhor, através
desse chamado inicial do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele que está com um desses ministérios aqui na Terra, que é convencer a gente do pecado, né? Então nós um dia fomos convencidos disso, um dia nós fomos convencidos que as nossas obras não são suficientes para levar a gente para o céu, e nós dissemos sim para o Senhor, né? E viemos viver com Ele, né? E essa jornada, ela requer diversas, como é que eu posso dizer, diversas renúncias, né? Mas tem muitas coisas que podem nos ajudar, né? E esse tema que nós tratamos esse mês, a fé, ele certamente é um alicerce que pode fazer parte disso, ele deve fazer parte disso, né? E o texto básico que eu usei lá no domingo foi o texto de Hebreus, no capítulo 2, eu queria ler para você aqui. No verso 2, aliás, a partir do verso 1, ele diz assim: portanto, convém-nos atentar mais zelosamente, ou de forma mais zelosa, com mais atenção, às coisas que temos ouvido, né? Para que em nenhum tempo, ou em momento algum, as deixemos escapar, né? Então esse foi um texto básico que eu usei lá no domingo, que tem muito a ver com o que a gente está tratando aqui sobre fé, sabe? A gente não pode deixar a nossa fé escapar. A gente não pode deixar as coisas que a gente tem ouvido, né, aqui sobre a palavra da fé, deixar escapar da gente, né? E ele diz no verso 2 assim: porque se a palavra dita pelos anjos foi inflexível, e cada transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, né? E eu estou só passando bem rápido por esse texto, né? Eu vou usar outros textos hoje, se o Espírito Santo permitir. Mas eu queria ler isso aqui para vocês também, porque é extremamente importante. Aqui ele está nos alertando que nós estamos verdadeiramente numa aliança superior. Nós estamos numa aliança superior. Foi uma aliança testificada pelo sangue de Jesus, o sangue do próprio Filho de Deus. Mas também nós estamos sobre uma responsabilidade maior, amém? Você crê nisso? Então, o escritor de Hebreus aqui, ele nos fala: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Sabe, esse tão grande salvação, existe um composto por trás dessa palavra, né? E não é só a gente crer e saber que nós estamos salvos para ir para o céu, né? Nós cremos que nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. É assim que nós cremos, amém? Então, nós fomos salvos quando recebemos o Senhor como Salvador. O nosso espírito foi recriado. Nós estamos sendo salvos quando nós estamos aqui renovando a nossa mente pela palavra de Deus. E nós seremos salvos quando alguma coisa acontecer. Ou quando a gente partir e o nosso espírito for recolhido para o Pai, ou quando Jesus voltar. Amém? Amém. Então, a gente precisa, nesse meio termo, né, nessa trajetória, ter uma responsabilidade nisso, né? E a fé verdadeiramente ela vai nos ajudar. Na verdade, sem fé, a Bíblia fala que é impossível agradar a Deus. E eu creio mesmo que se a gente não conseguir agradar a Deus através da fé, nós vamos aqui passar por problemas. Nós vamos passar por dificuldades. Amém? Amém. Mas o texto mesmo que eu queria trazer essa noite, entre outros, é o que está lá em Tiago, né? Nós já tratamos de Tiago no capítulo 1, né? Mas eu queria tratar com você. Quem lembra aqui de Tiago capítulo 1? Nós tratamos na quarta-feira lá, não foi? Mas eu queria avançar para Tiago capítulo 2, essa noite. Tá certo? Amém. Porque a fé, ela tem diversas características, né? Esse mês nós tratamos por diversas características da fé. E a fé, ela está envolvida em diversas coisas da palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento, né? Nós falamos que a fé está lá nas doutrinas básicas de Cristo, né? A fé está lá entre o conglomerado do fruto do Espírito, né? Então a fé está em diversos locais muito importantes da Bíblia, e isso precisa chamar a nossa atenção. Porque como o versículo que Rodrigo leu várias vezes aqui, de Paulo falando a Timóteo, que guardou a fé, né? E esse guardar a fé é responsabilidade nossa, como o Paulo falou: eu guardei a fé. Ele não falou: o Senhor guardou a minha fé para mim, não. Ele disse: eu guardei a fé. Então, parece que ele disse assim: o que me sustentou nesse tempo todinho foi eu ter guardado a fé. Amém. Então, eu consegui completar minha carreira, ele não diz? Completei a carreira. Então, eu creio mesmo que isso está diretamente associado
ao guardar a fé. Então, se nós queremos e temos a intenção no nosso coração de completar a nossa carreira aqui, a gente precisa guardar a nossa fé. E sabe, queridos, como eu falei, a fé ela tem algumas características, né? E é importante que a gente aprenda isso, a gente tenha isso no nosso espírito, no forma de alimento da palavra, para que, como o Hebreus no capítulo 2 falou, em tempo algum essas coisas escapem da gente, porque nós vamos precisar dela. Amém? Amém. Nós vamos precisar delas. E lá em Tiago, no capítulo 2, nós vamos trabalhar a partir do verso 14, tá bom? Nós lemos lá em Romanos, você pode ir aí para Tiago 2,14, mas eu queria te lembrar que lá em Romanos, no capítulo 5, quando nós lemos outras características da fé, ele falou, o apóstolo Paulo falou lá que a tribulação ela gera paciência, né? E a paciência, experiência, e a experiência, a esperança. E na esperança não existe confusão, não é isso? Sabe, a esperança ali, ela está diretamente ligada à fé. Amém? Ela está diretamente ligada à fé. O apóstolo Pedro, escrevendo em uma das suas cartas, ele disse: nós precisamos estar preparados para apresentar o motivo da nossa esperança. Em algumas versões ele está escrito da maneira que diz assim: nós precisamos estar preparados para apresentar o motivo da nossa fé. Certo? Então essas duas palavras, elas podem estar diretamente associadas dependendo do contexto na Bíblia. Amém? E a gente precisa, sim, mas o versículo que eu queria chamar a atenção desse de Romanos 5 é que a esperança ela não causa confusão. Diga, a esperança ela não causa confusão. Então a fé ela também não deve causar confusão, certo? Amém. Então quando a gente lê a Bíblia, a gente não crê numa Bíblia que se contradiz, certo? A Bíblia ela vai se completando. Ela não se contradiz em momento algum, certo? Se a Bíblia se contradissesse, seria o fim da nossa fé, né? Seria o fim da nossa fé, tá bom? Seria o fim da nossa crença, mas a Bíblia de maneira alguma faz isso. E algumas coisas que estão escritas podem nos trazer eu não queria usar a palavra dúvida, mas pode nos causar um pouco de interrogação sobre o que está escrito. Confusão. Uma pequena confusão, né? E isso não é para acontecer, amém? Então vamos tratar um pouquinho disso essa noite. Amém. Lá em Tiago capítulo 2, no verso 14, ele diz assim: pois qual é o proveito, irmãos, meus irmãos, se um homem disser que tem fé e não tiver obras? Poderá a fé salvá-lo? Oxe, como assim poderá a fé salvá-lo? Eu fui salvo mediante a fé, Amém. não é? E como é que Tiago agora está me dizendo que se o irmão disser que tem fé e não tiver obras, como é que ele está dizendo, poderá a fé salvá-lo? Não sou estranho, na verdade? Sou estranho. Mas aqui, Tiago, nós vamos ver que Tiago está falando de outro tipo de salvação. Não é a salvação que nós cremos na salvação quando nós recebemos ao Senhor como Salvador. Lá em Efésios, você não precisa ir para lá não, vamos ficar aqui em Tiago, mas lá em Efésios, no capítulo 2, só para você entender que existe dois tipos de salvo. Nós podemos usar essa palavra de outra maneira. E em Efésios, no capítulo 2, no verso 8, diz assim, do verso 8 ao 10: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Oxe, Tiago está indo de encontro a Paulo de maneira alguma, irmãos, certo? E ele diz: isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras. Opa, não vem das obras. A contradição está aumentando, né? Então, aparentemente a contradição está aumentando, mas não. E ele continua: para que ninguém se glorie. E no verso 10 ele diz: porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Olha as obras aparecendo de novo. As quais Deus preparou para que andemos ou andássemos nela. Ora, existe
duas interpretações para a salvação e existem duas interpretações para obras nesses dois contextos, amém? Isso não pode causar confusão na gente, porque senão nós vamos achar que aqui em Efésios nós não somos salvos pela obra, nós somos salvos mediante a fé, e é isso mesmo. Mas quando a gente chegar lá em Tiago, ele vai dizer que, olha, como é que a fé pode salvar se você não tiver obras? Isso não pode causar confusão, amém? Porque quando Tiago está falando aqui e ele explica nos outros versículos, a gente vai começar a compreender de que tipo de salvo Tiago está falando. No verso 15 ele diz: se uma irmã ou um irmão estiverem nus, carentes de alimento diário, e algum de vós lhe disser: ides em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes derem as coisas necessárias para o corpo, qual será o proveito? Ele pergunta. Qual será o proveito de eu disser, ver o meu irmão numa situação difícil e disser, vá, tenha fé, que vai dar tudo certo. Mas se eu não fizer nada por ele, ou seja, se eu não fizer obra por ele, de que serventia isso vai ter? No verso 17 ele diz, assim é a fé, que se não tiver obras, é morta em si mesmo. Então o Tiago aqui, ele está falando de outro tipo de socorro. Ele está falando de outro tipo de salvo. Ele está falando de salvo de uma situação. Para nós nos socorrermos ou socorrermos outras pessoas em situações, nós precisamos ter obras. Se nós, graças a Deus aqui ninguém está desempregado, mas se porventura uma pessoa estando desempregada, ela diz que tem fé para arrumar um emprego, mas ela nada faz por isso, ela não vai atrás, isso é uma fé morta, porque é uma fé sem obras. Como porventura essa fé vai salvá-las? Amém? Quando esse tipo de coisa não pode causar confusão, porque, por exemplo, eu não estou lembrado agora qual é a carta, mas Paulo fala que existe uma só fé e um só batismo, né? Se nós ficássemos só com esse versículo, os outros batismos a gente não ia poder crer neles. Mas a gente sabe que quando Paulo está falando daquele de uma só fé e um só batismo, ele está falando diretamente do batismo em Cristo Jesus. Existe só um batismo para você entrar na salvação. Ele não está dizendo que existe só um batismo e ponto final. Não. Ali existe um contexto. Então, na situação da fé é a mesma coisa. Uma fé sem obras, ela é morta para nos tirar ou tirar alguém de alguma situação. Amém? Então, a partir de hoje, quando a gente lê esse texto de Tiago, a gente precisa ter essa percepção. Até porque, como Pedro falou, a gente precisa estar apto a apresentar o motivo da nossa fé. E quando alguém perguntar isso para a gente precisa saber responder. Amém. Principalmente os incrédulos. Porque os incrédulos, eles gostam dessas coisinhas. Eles gostam dessas aparentes divergências. E se nós, como admiradores, como ouvintes e como praticantes da palavra da fé, se a gente não souber responder essas coisas, nós vamos colocar o evangelho em apuros. Amém? Amém? Então a gente não pode ser participante disso. Então quando o Tiago fala que a fé sem obras é morta, ele está falando exatamente de uma falta de atitude da pessoa da fé. Uma falta de atitude. Isso é uma fé sem obras. Amém? E ele diz o seguinte: portanto, o homem pode dizer, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Tiago, ele está dizendo aqui que meio que é impossível a pessoa apresentar uma fé sem obras. Nós não vamos conseguir apresentar uma fé sem obra. Lembra que nós lemos lá em Hebreus, no capítulo 11, bem lá no início, no verso 2, se eu não me engano, ele diz que pela fé
os antigos alcançaram um bom testemunho. Então isso não ficou para trás. Isso ficou para hoje também. Se naquele tempo, todo aquele povo, sem o Espírito Santo morando, habitando neles, e pela fé, eles obteram um bom testemunho, que dirá nós nesse tempo agora. E quando a gente vê aquele povo alcançando a fé por testemunho, e logo em seguida ele vai dando exemplos dos pela fé, e a gente pensa, por exemplo, em Abraão, ele diz, rapaz, como foi a fé de Abraão? A fé de Abraão foi em obediência. Ele apresentou as obras dele em obediência. Amém. Pela fé, Abraão creu que o Senhor ia prover um sacrifício. Ele não sabia nem imaginava o que queria ser. Ele tinha uma ordem de apresentar o seu único filho em sacrifício. E ali, se Abraão dissesse não ali, queridos, nós estaríamos em sérios apuros hoje, porque o sacrifício de Abraão, ele leva diretamente ao sacrifício de Jesus. Amém. Naquele momento ali, é como se fosse a representação de Deus entregando o seu filho, o seu único filho, o filho da promessa. Amém? Então, como foi que ele apresentou as obras dele? Ele apresentou levando o filho ao sacrifício, sabendo que Deus, que prometeu, ele era fiel para cumprir. Abraão, ele creu, mesmo o seu corpo apresentando velhice, e a sua esposa estéril. Nós não precisamos aqui comentar como é que Abraão e Sara apresentaram suas obras. Aleluia. Nós não cremos em cegonha, né? Cegonha é aquele bichinho que vem? É, cegonha. Nós cremos que eles estavam praticando. Né? Então não dá para um morar num quarto, outro morar no outro, e isso é apresentação de obras. Então ele creu mesmo contra o corpo dele na velhice e contra a situação do corpo estéril da mulher dele. A barraca balançou, não foi? É igual aquela história, né, aquele casal tem não sei quantos filhos, você vai ver essa história, não sei quantos filhos. Aí o pessoal diz, rapaz, como é que vocês faziam, né, pra ter os relacionamentos? Tá, rapaz, era bem simples, porque eles sabiam que moravam em quartos separados, né, eles dormiam em quartos separados, por algum motivo específico. Aí como é que vocês faziam? Tá, não, quando ele tava com vontade, aí ele tocava o sininho, né, aí eu já sabia. Aí, e quando você tava com vontade? Eu pegava, saía na porta e disse, eu ouvi alguma coisa, você tocou o sino, né? Então cada um tinha seu método, né? Então, Sara e Abraão, eles praticaram pela fé, crendo, ao contrário do que eles estavam vendo, ao contrário do que as circunstâncias diziam para eles. Amém? E assim foi os outros da galeria da fé também. Quando chega para Noé, como foi que Noé apresentou as obras da fé dele? Construindo toda aquela arca durante anos, mesmo sendo usado como chacota por todos que conheciam ele. Mas, graças a Noé, nós estamos aqui. Aleluia. Amém? Porque a Bíblia fala que Deus achou graça nele. Deus viu um bom testemunho dele. Então, através dele, através de um homem só, Deus preservou a humanidade num momento de ira mesmo. Sabe? Não vamos tratar Deus como uma coisa que a gente não compreende bem. Não, nós precisamos compreender bem nosso Pai. A Bíblia fala que devemos ser igual a Deus, tardios em irar. Se é tardio em irar, é porque existe um momento que a bomba estoura. E eu creio mesmo que aquele ali foi um desses momentos. Mas, quando Deus viu Abraão e achou graça nele, então aqui eu vejo uma salvação para a humanidade. Então, novamente, a gente vê outra figura que aponta para Jesus. Porque Jesus, quando veio para a terra, Deus disse, esse é meu filho amado,
a qual me compraz, em quem eu tenho alegria, não é? Então tudo isso representava apontando para Cristo. E essa galeria da fé apontava para Cristo também. Amém? E no verso 18, verso 19, na verdade, ele diz: tu creres que há um Deus, fazes bem. Os demônios também creem e tremem. A gente consegue interpretar o que está sendo dito aqui. Tu crê em Deus, porque a moda de um tempo para cá é dizer: eu creio em Deus, eu tenho minha fé em Deus, eu não preciso ir para a igreja sou eu. Tu crê em Deus? Ótimo. Os demônios também creem e eles tremem. Daí não passa. Não existe virtude nenhuma, não existe tão grande benefício no eu creio em Deus. Isso é uma atitude de arrogância, irmãos. Nós não fomos chamados para ser arrogante a esse ponto, não. Deus está dando logo uma lapada aqui através de Hebreu. Ele está dizendo: crê em Deus? Pois beleza, os demônios também creem e tremem. Estava conversando hoje com um irmão e chegou nesse versículo aqui, né? Porque as pessoas estão muito nesse de crer em Deus e não colocam a fé em prática. E às vezes nós somos acometidos a ficar falando incredulidade sem perceber. E falar incredulidade é dar liberdade a Satanás para agir na nossa vida. Verdade. O simples falar, queridos. O simples falar, quando a gente pensa que não é nada, nós estamos... Não, vou falar aqui, mas eu creio em Deus. Crê, os demônios também creem e tremem. Sabe, é muito ruim a gente ficar no mesmo patamar que os demônios. É muito ruim a gente ficar se comportando e andando no mesmo patamar que os demônios. Só crendo sem obras. Só tendo uma fé morta. E a gente, se andar por esse caminho, nós vamos passar por apuros, queridos. Porque nós vamos pensar que a palavra de Deus ela não funciona. E as coisas não funcionam assim. Nós sabemos que se a palavra de Deus não está agindo na nossa vida, existe alguma coisa errada em nós. É igual aquela brincadeira que o pessoal faz do motorista, né? O cara tá acontecendo alguma coisa lá que não está conseguindo estacionar, e o problema está entre o banco e o volante, né? Não é assim? Pronto, é a mesma coisa. O problema está em nós. Amém? Então, queridos, se a gente não... Se nós não nos atentarmos mais veementemente pelas coisas que temos ouvido, nós podemos e provavelmente nós vamos andar numa fé morta. E uma fé morta, como foi falado aqui, como a fé abrange vários setores, vamos falar assim, da Bíblia, vários setores da Bíblia, uma fé morta vai nos causar prejuízo e uma série de benefícios que a Bíblia nos garante. O irmão Smith, eu estava lendo um livro dele agora, estou lendo um livro dele agora, e ele fala frases tão simples, mas tão importantes, tão simples, mas tão maravilhosas. E ele diz: rapaz, Deus é tão maravilhoso que ele está esperando só o nosso crer para que o impossível aconteça. Não é maravilhoso, queridos? Deus está só esperando o nosso crer, e o crer, ele cerca algumas coisas. E uma delas é um crer sem duvidar, né? A Bíblia não fala que quando nós pedimos, de forma alguma devemos duvidar. Amém. Porque um homem que pede, quando a Bíblia fala homem e mulher, lê-se homem e mulher, aquele que pede duvidando não vai ter nada, não vai receber nada do Senhor. Amém? Amém. Então nós não podemos andar sobre isso. Porque nós devemos a um mundo incrédulo um bom testemunho. Amém. Sabe, o Evangelho, ele faz diversas coisas para trazer o incrédulo para Cristo. Né? Operação de milagres, né? Orar pelos enfermos, eles forem curados. Tudo isso traz as pessoas para Cristo. Né? Nós temos exemplos no Evangelho, Jesus fazendo isso e as pessoas seguindo, querendo saber quem é ele, indo para cima dele, procurando ele, onde ele estava, a multidão ia, a Bíblia relata isso diversas vezes.
Por quê? Né? Porque ele fazia toda essa operação. Mas tudo isso também é cercado de um bom testemunho. Um bom testemunho de que a palavra funciona. Amém. Amém? Muito embora isso possa trazer alguns aparentes circunstâncias difíceis e aparentemente prejudiciais para nós. Porque esse bom testemunho também passa por a gente ter firmeza na palavra. Firmeza do nosso posicionamento. Amém. A fé passa por isso também. Amém. Porque senão o pessoal da igreja primitiva teria desistido na primeira cadeia. Na primeira situação de prisão, na primeira situação de chicote, na primeira sombra de morte, de apedrejamento, de tudo isso, teriam feito aquele povo naufragar na fé. Mas eles estavam tão alicerçados, tão fortes naquilo que creiam, que criam, que eu creio mesmo que todos eles, e a Bíblia dá testemunho disso, todos eles estavam envolvidos naquela frase que Paulo diz lá em Atos 20, que não tem a vida por preciosa. Não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpro uma carreira com alegria. Então Paulo falou isso, mas todos ali estavam cercados dessa certeza, porque eles passaram por situações ruins e morreram, na sua grande esmagadora maioria, em situações ruins. Mas eu gosto da representatividade da fé deles nesses momentos. Amém. Porque se eles negam a fé deles num momento como esse, talvez isso aí ia prejudicar os nossos tempos de hoje. Esses registros não iriam ter acontecido e isso ia enfraquecer todos nós. Então, se Atos 29 está mesmo operando nas nossas vidas hoje, e nós sabemos que Atos só vai até 28, né? E eu estou falando desses tempos de agora, Atos 29. Nós precisamos mesmo fazer as mesmas coisas que a igreja primitiva fez. Amém? Amém. Então vamos continuar. No verso 20, diz assim: porém, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras está morta? Aí ele vai dizer: porventura não foi Abraão, nosso pai, justificados pelas obras? Opa! Como assim justificados pelas obras? Se nós somos salvos mediante a fé, como é que nós estamos justificados pelas obras? E ele continua: quando ofereceu Isaque o seu filho sobre o altar, vede que a fé operou com as suas obras. Amém, isso mesmo. E que pelas suas obras a fé foi aperfeiçoada. Amém. Tiago não está falando aqui da justificação da fé que Gálatas no capítulo 2 fala. E eu vou ler para você para lembrar. Gálatas 2:11. Pode ficar aí, Tiago. Gálatas 2:11 diz assim. É engraçado porque isso aqui é um pequeno embate, né? E que houve, né? E Paulo registra isso. Paulo não tem vergonha e não tem receio nenhum de registrar isso, né? E olha que ele está falando de um homem que andou com Jesus, né? Então existe um espírito de ousadia de Paulo para escrever isso. Ele diz: e quando chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram foi se retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. No verso 14 diz: mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu sendo judeus, vive como gentios e não como judeus, por que obriga os gentios a viver como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. E finalizando no verso 16 ele diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei,
não são as mesmas obras que Tiago está tratando aqui. Paulo está dizendo aqui, na carta de Gálatas, que nós não somos justificados pelas obras da lei, porque se a gente se justificar pelas obras da lei, de maneira nenhuma nós vamos conseguir ser salvos. Mas quando Tiago está falando aqui, ele está dizendo, vede que a fé operou, porventura não foi Abraão, nosso pai, justificado pelas obras, quando ofereceu Isaque, seu filho, sobre o altar? Aí ele completa, vede que a fé operou com as suas obras. Ele está falando que a fé de Abraão cooperou com as suas atitudes. Amém. Não tem nada a ver com a nossa justificação, com nós sermos justiça de Deus pelo sangue de Jesus. Não tem nada a ver. E Paulo está dizendo aqui em Gálatas, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós precisamos separar esse tipo de obras. Amém. Nós precisamos separar esse tipo de salvo. Amém? Então nós somos salvos sim mediante a fé, mas para nós sermos socorridos num tempo oportuno, nós precisamos ter obras correspondentes. A fé, nós falamos isso, a fé ela apresenta obras correspondentes. Amém. O descanso não é desleixo. O descanso não é o hino nacional brasileiro, não. Deitar eternamente e ver se não. Não é esse tipo de descanso que Deus está falando, não, queridos. Amém. É um descanso de tranquilidade. Aleluia. Amém? Da mesma forma que aqui, a justificação pelas obras foram as atitudes que Abraão teve de levar o seu filho sabendo que Deus ia prover o sacrifício. Aquele que era fiel para cumprir, ia cumprir. Não tem nada a ver com a nossa justificação com as obras da lei. Amém? Então, quando uma pessoa tratar isso com a gente precisa estar apto a ensinar e dizer isso para ela. Não, aqui são dois pontos diferentes, querido. Ah, não, quer dizer que é quando convém, né? Quando convém para vocês. Não é uma questão de convém. Vamos comparar as duas coisas. Aqui ele está falando da obra da lei. Existia uma lei que apontava para Cristo, que ela veio para dizer para a gente que nós não éramos capazes por si só de nos salvarmos através das obras. Era uma lei que nos apresentava que nós não conseguiríamos nos livrar do pecado por si só. Isso. Mas uma vez salvos, uma vez mediante a fé salvos, nós devemos apresentar nossa fé com obras correspondentes, com atitudes correspondentes. Amém. Amém? E ele diz, e a escritura cumpriu-se, o qual diz, e Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vede então como que pelas obras o homem é justificado e não pela fé. Nós já entendemos de que tipo de obra Tiago está falando aqui. Amém? De igual modo, não foi também Raabe, a prostituta, justificada pelas obras, quando recebeu os mensageiros e o enviou por outro caminho? Isso aqui era um excelente momento para ela não ser justificada pelas obras dela. Porque ela prometeu uma coisa aos mensageiros, ó, não vão por aí não que o pessoal vai pegar vocês. Vão por aqui que vai dar certo. Então ela indicou outro caminho. Ela parou por aí e os mensageiros conseguiram fugir. Se ela termina essa ação e volta para a porta inicial e abre lá, só eu não podia falar não, porque senão eles iam me matar, mas eu soltei ele lá pelos fundos lá, corra lá que vocês pegam ele ainda. Como é que ela seria justificada se tivesse feito isso? Isso. Amém. Não é verdade? Então ela foi justificada porque as obras dela foi correspondente. No verso 26, para fechar, ele diz, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem a obra é morta. Que comparação poderosa. Amém. Amém. Que comparação poderosa. Quando eu gostei muito, não sei se eu já falei isso agora, mas é até um testemunho que o Túlio apresentou para nós, né? Quando o Diego partiu para o Senhor, né? O irmão dele. E a gente estava lá em Campina Grande, né? O Rodrigo vai lembrar disso. Sim. E tu estava naquela viagem, não, né? Tava, né? a gente Pronto, a gente tinha acabado de chegar lá, né, cara?
E o Túlio apresentou bem o que ele tinha aprendido, né? Ele tratou bem, né? Ele usou bem em Hebreus capítulo 2, né? Ele atentou pelas coisas para a qual ele tinha ouvido, para que em tempo oportuno as coisas não fugissem, né? E foi exatamente o que ele fez. Quando ele ligou para o pastor para informar, né, que o Diego tinha falecido e tal. E aí, não sei como foi que ele falou exatamente com o pastor, mas o pastor disse: como assim, cara? Onde é que está o Diego? E o pastor disse que ele disse assim: pastor, o corpo do Diego está aqui. O corpo dele está aqui. Mas o espírito dele foi pro Pai, né? O Diego não está mais aqui. O Diego não está mais aqui. Aqui está só o corpo dele. O espírito dele retornou pro Pai, né? Então, se o corpo sem o espírito está morto, uma fé sem obras também está morta. É. Então, quando você quiser se lembrar, né, de como é que está a sua fé, se ela está viva ou está morta, você precisa fazer uma comparação com o seu viver, o seu andar em espírito. Como é que eles estão, né? Você está tratando o seu corpo como morto ou como vivo? Então, se o seu corpo está se movimentando, é porque o seu espírito está aqui ainda, né? Nós estamos com o espírito aqui habitando em nós, está tudo certo. Então, a nossa fé tem que estar da mesma forma. Para a nossa fé não naufragar, para a nossa fé estar viva em nós, a nossa fé estar apresentando efeito que a gente espera que ela apresente, né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Para a gente apresentar isso, as nossas obras têm que estar correspondentes, têm que estar viva. Amém? Isso ficou claro, queridos? Amém. Amém, glória a Deus. Mas eu queria dizer mais alguma coisa para a gente ir caminhando para o fim. Temos alguns minutinhos ainda. E eu quero te dizer mais uma coisa sobre a nossa responsabilidade. Lá em Romanos, no capítulo 15, Romanos, capítulo 15. A partir do verso 14 diz assim. Do verso 14 ao verso 19, diz assim: e eu mesmo, meus irmãos, tenho sido convencido a respeito de vós, de que também vós estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, capazes também de ademoestar-vos uns aos outros. Porém, irmãos, eu vos escrevi em alguns pontos ousadamente para lembrá-los, por meio da graça que me foi dada por Deus, que eu seja ministro de Jesus Cristo aos gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que a oferta dos gentios seja aceitável e santificada pelo Espírito Santo. Por isso, tenho eu que me gloriar em Jesus Cristo nas coisas pertencentes a Deus, porque eu não ousaria falar coisa alguma que Cristo não tenha feito por mim, para fazer dos gentios obedientes por palavras e por obras. Sabe, queridos, é muito grave a gente ter palavra e não ter obra. A gente pode não só naufragar na fé, como a gente pode carregar alguém com a gente. E isso é mais grave ainda. A Bíblia fala do nível de responsabilidade que cada um tem. A Bíblia fala que se você quer operar no dom de mestre, ótimo, você vai ser mais cobrado por isso. Existe uma cobrança maior por isso. Porque não é só por palavras, é por obras. O apóstolo Paulo disse: oxe, eu fui aí por palavras ou não fui por palavras e por obras? Palavras e obras, mesmo que as coisas aparentemente não estejam acontecendo nesse mundo natural, as nossas atitudes permanecem intactas de acordo com a nossa fé. É assim que tem que acontecer. Até o fim. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Sabe, o apóstolo Paulo, ele não foi embalsamado, é que chama? Não foi não. Ele não foi... Não, ele não passou num velório de 7 dias, todo mundo indo lá e... Não. O apóstolo Paulo morreu do jeito que morreu. Morreu decapitado. Morreu de uma forma vergonhosa aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus, irmão, não foi assim não, querido.
Ele combateu o bom combate, ele acabou a carreira e guardou a fé. Amém. 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 E eu queria te dizer mais outra coisa. Essa responsabilidade parece ainda maior do que essa que nós lemos agora, mas lá em 2 Coríntios. Rodrigo pode até vir aqui, no louvor, pode vir para a gente ir encerrando. O louvor agora vai só ouvir. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, irmão. Nós desejamos ver uma casa cheia, não é verdade? Nós desejamos ver as pessoas vindo para receber a palavra que a nós já tem chegado a esse conhecimento. Nós desejamos não só ser salvos, mas salvar outras pessoas, não é verdade? É isso. Nós desejamos que essa cidade mesmo seja alcançada para Jesus. Amém. Não é isso? Através do que nós temos para apresentar, essa palavra da fé. Nós queremos tudo isso. E as coisas vão acontecer. Sinais, milagres e prodígios vão acontecer, queridos. Todas essas coisas vão trazer as pessoas para essa palavra da fé. Não é porque nós somos egoístas e queremos um povo só para nós, não. Nós temos a nossa parte de responsabilidade e nós vamos cumprir, amém? Lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, no verso 15 e 16, diz assim, olha que coisa maravilhosa. Não nos gloriando das coisas fora da nossa medida, isto é, nos trabalhos de outros homens, antes, tendo esperança de que, quando a vossa fé for aumentada, seremos engrandecidos abundantemente entre vós, conforme a nossa regra, para pregar o evangelho nas regiões além de vós, e não vos gloriardes das coisas nas áreas dos outros, que já estavam preparadas. Eu não sei se você captou a mensagem que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que a chegada de outras pessoas depende do crescimento da nossa fé. Amém. A vinda de outras pessoas depende do crescimento da minha e da sua fé, irmão. Porque sem esse crescimento da nossa fé, o restante não vai operar. Sinais, prodígios, maravilhas não vão operar. As manifestações do Espírito não vão operar se a nossa fé não estiver crescendo. O livro do irmão Smith, que eu estou lendo agora, diz fé sempre crescente. Sabe, existe uma simplicidade tão grande no ponto até onde eu li até agora. E você às vezes vê um livro de um homem desse de fé, né, considerado por muitos como o apóstolo da fé, e você abre aquele livro esperando ver coisas assim nunca lidas, né? Não, vou ler aqui porque isso aqui é a paz, isso aqui eu vou ver uma coisa aqui. Não, porque está escrito a mesma coisa que a gente vem falando. Amém. É a mesma palavra. São as mesmas coisas. 2 mais 2 continua sendo 4, querido. Não vamos inventar a roda, não. Vamos usufruir dela. Vamos usufruir do que já foi criado. Vamos usufruir do que já foi apresentado por nós. Queridos, esse mês ele não pode passar em branco no nosso coração e nem na nossa mente. A fé é um tema extremamente importante. Vez por outro nós vamos estar falando sobre ela aqui. Porque do crescimento dela depende o crescimento dessa obra depende do crescimento da nossa fé. E é importante, como o apóstolo Paulo fala para o povo lá em Filipe, que eu não me canso de falar as mesmas coisas. Isso é segurança para nós. Não tenho que inventar, não. Amém? Não tenho que inventar. É só fazer as mesmas coisas que vai acontecer. Sabe, o irmão Smith contou uma história tão maravilhosa que eu contei quinta-feira lá na igreja, que eu vou contar aqui para vocês, de um casal, né, que estava enfermo e tal, e a mulher estava mesmo de cama, mesmo que prostrada mesmo, né, não se levantava de jeito nenhum, e o marido era cadeirante, né, e o pastor dela disse que já não sabia mais o que fazer, porque a mulher já tinha orientado de todas as vezes, então ele chamou o irmão Smith para orar por ela, né. E na mesma hora, a resposta daquela mulher, porque ele começa a sua ministração de cura perguntando o quanto que a pessoa crê. Você crê, né, que Jesus Cristo é aquele que cura e tal? E a mulher disse, desde o momento que o meu pastor disse que você estava vindo,
eu estava crendo. Desde o momento que essa mensagem chegou, eu já sabia que a minha cura estava vindo. Então ela encheu o coração de fé dela só pelo ouvir, né? Só que quando ela falava isso, o irmão Smith disse que o marido dela, cadeirante do lado, disse: eu não creio não. Isso aí não existe nada disso não, isso eu não creio não. E ele disse: tudo bem, eu vou orar por ela. E orou por ela. Quando impôs as mãos nela, ela saltou da cama e saiu glorificando ao Senhor. Eu estou curada, eu estou curada, eu estou curada. Sabe o que foi acontecer, irmão? O marido dela olhou para o irmão Smith e disse: você sabe que eu estava brincando, né? Eu não falei sério, não. Eu estava brincando. Ore por mim, eu preciso levantar dessa cadeira. E o irmão Smith olhou para ele, para a história, os relatos do livro falam que ele era um homem meio rústico, né? Meio brutão. Ele disse: seu pecador, né? Seu pecador safado. Eu vou orar por você. Então o cara creu e ele também se levantou da cadeira naquela noite, né? Então Deus operou grandes milagres pela simplicidade do Evangelho, queridos. E falando isso, eu quero mesmo já aqui passar para todos nós, para vocês, para todos nós, que nós temos um novo tema para o mês que entra, né? Que entra amanhã. Eu vinha conversando com o Rodrigo e com o Fabrício no caminho e tal, e eu acho que vai ser muito maravilhoso falar sobre isso, né? E a frase que Deus colocou no meu coração foi exatamente essa: a riqueza da simplicidade do Evangelho. A riqueza da simplicidade do Evangelho vai ser o tema para a gente em dezembro. Nós vamos caminhar por esse tema em diversas, né, vertentes, à medida que cada um, o Espírito Santo tratar com cada um que for ministrar. Porque eu creio mesmo, querido, que a palavra de Deus continua funcionando nas coisas simples. Amém. 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 Sabe, a gente vê naquele livro Igreja Triunfante. Oi? Deus cuida das coisas. Cuida de tudo, né? Pensar até aquele ditado aqui: pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho, né? Sabe, e eu creio mesmo que Deus continua operando da mesma maneira, sabe? Ele, apesar de ser um Deus criativo, ele continua operando e velando pela sua... Sabe, Deus, ele não só vela pela sua palavra, ele vela para cumprir, não é interessante isso? É muito bom. E nós precisamos entender a riqueza que é o Evangelho nas coisas simples, para que a gente encha o nosso coração e que a gente, através das nossas obras correspondentes, faça com que a nossa fé cresça, porque as pessoas dessa cidade vão precisar que isso aconteça. Amém. As pessoas dessa cidade estão precisando disso. Elas não são diferentes de outras pessoas que estão no mundo aí, não. Elas estão precisando disso. Coisas maravilhosas nós vamos ver. Nós já temos visto muita coisa. Aleluia. Mas coisas maravilhosas e grandiosas ainda estão por vir. A gente precisa estar com a nossa fé preparada. A gente precisa saber como é que o Evangelho trata sobre isso. Porque de acordo com o que Jesus ensinou, é exatamente a mesma coisa que a gente vai fazer. Amém. Amém? Amém, queridos? Amém. Você pode ficar de pé. Eu queria saber se essa noite, eu sei que todo mundo aqui é salvo, todo mundo é cheio do Espírito Santo, graças a Deus, né, Zé? Você treinou essa semana, Zé? Você orou em línguas essa semana? A oração em línguas é pra você orar todo dia, viu? Ore em línguas, viu? A oração em línguas não é só quando a gente está passando por alguma situação difícil, não. É quando a gente está mesmo sem passar por nada. A gente ora em línguas.